Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CYCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,72. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses, entregou ali 14%. E é um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,93. Isso indica que ele está ali com 7% de desconto. Se a gente levar em conta que esse é um fundo de base 10, aí ele vem ali com quase pouco mais de 11% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez mediana, negociando uma média de 500 mil por dia, 513 mil, e ele vende uma variação positiva de 2,96% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Quando esse fundo vem a mercado, lá no final de 2021 para a virada de 2022, ele estava orbitando mais ou menos ali R$ 10,00, R$ 10,50. Durante o ano de 2022 ali, o fundo tem uma queda gigantesca, mas nesse momento o mercado de fundos de papel também estava caindo. Então a gente vê o fundo saindo de uma cotação de R$ 10,00 para bater ali abaixo de R$ 8,00 em meados de 2023. Passado esse pior momento, entre aspas, o fundo entra no momento de recuperação. Então, durante o meados de 2023 até mais ou menos meados de 2024, o fundo sai desse fosso ali, ó, na casa de 7,50, 7,70 e termina ali meados de 2024 a mais ou menos 9,70, bem próximo ali do valor de base 10. E aí, durante o final do ano de 2024, para a virada do ano de 2025, ocorreu uma queda gigantesca no mercado de renda variável. Com esse fundo não foi diferente. Novamente o fundo tem uma queda gigantesca, dessa vez quase chegando ali aos 7,50. Passado esse momento, o fundo inicia uma recuperação, batendo ali os 8,50 rapidamente, né? Chegou a beliscar ali os R$ 9,00 e atualmente ele voltou a patamares novamente entre 8,50 e 8,70 e pouco os valores atuais. Continuando aqui, a gente vê aqui informações a respeito desse fundo, né? Tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e é um fundo ali de títulos e valores imobiliários. Então ele é do segmento outros, ele é um fundo de papel, é um fundo por prazo indeterminado e também um fundo de gestão ativa. Em relação à taxa, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância aí para um fundo de papel. É um fundo que conta atualmente com mais de 18 mil cotistas e ele possui ali mais de 36 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,35. Esse valor aqui é em razão da sua marcação a mercado, né? Mas lembrando que esse é um fundo de base 10. E ele tem um valor de mercado atual de 341 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo, aqui está arredondado para 11 centavos, mas a gente vai ver que o último dividendo entregue foi de 10 centavos, dígito 6. Continuando aqui no nosso site, a gente vê algumas informações sobre a rentabilidade do fundo. Então, durante aqueles momentos em que a sua cota vinha numa ótima recuperação, né, o fundo vinha com uma boa rentabilidade até superando o CDI do período. Atualmente, né, depois dessa queda que ocorreu na virada do ano, dezembro para janeiro ali, agora o fundo inicia uma nova recuperação, né? Mas ainda assim, frente ao CDI do período, ele está um pouquinho prejudicado, mas comparativamente, ou que se deve comparar, né, que é o IFIX, o fundo vem tendo uma boa rentabilidade. Então, atualmente, o fundo vem ali com 41%, quase 42% de rentabilidade. O CDI do período vem ali com 54%. E isso é o CDI bruto, tá? Porque o CDI líquido vai dar menos que isso. O IPCA do período é 19%, o IFIX 32%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 63%. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações aí a respeito do dividend yield médio do fundo. Esse fundo atualmente vem orbitando com dividend yield médio na casa de 1,2%, o que eu reputo ser um bom dividend yield aí para um fundo de papel. A gente vê que nominalmente dizendo, né, os dividendos vêm sempre ali na casa de pelo menos 10 centavos. Já teve ali um momento ali de ele entregar um pouquinho menos que 10 centavos, mas ele vem entregando ali pelo menos 10 centavos de dividendo, por vezes 12, já chegou a entregar um pouquinho mais, né? Mas ele vem entregando um dividendo aí bem interessante. Os últimos dividendos entregues do fundo, ó, a gente vê ali, ó, 9 centavos e meio, 10, 10,6, 11, 11,5, 11,6, e aí as últimas duas entregas foram ali de 10 centavos, 6. No dia 29 de agosto
ele pagou no dia 12 de setembro essa quantia aí de 10 centavos 6. Lembrando que esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali no último dia de setembro o que ele vai pagar lá em agosto, em outubro. Pelo que eu vi do relatório gerencial, eu acredito que ele consegue manter no mínimo 10 centavos, podendo chegar a ser esses 10 centavos 6, 11 centavos. Aguardemos para ver se isso vai ser concretizado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste nosso fundo imobiliário aí, né, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. E se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades. É uma planilha barata, acessível e que vai te ajudar de inúmeras maneiras. Adquirindo essa nossa planilha, além de ela te ajudar a organizar os seus ativos, ela também te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de você adquirir ali um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis e também com conteúdo muito agregador. Na aquisição aí dos nossos e-books, além de você ter ali um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. E esse vídeo aí foi um pedido do inscrito, né? Eu até já tinha antecipado, avisado, que o vídeo ia demorar um pouco. Por quê? Eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, no dia 18 de setembro. Ele me fez esse pedido aí há mais ou menos uns 10 dias anteriores. Só que esse vídeo só vai ao ar lá para o finalzinho de setembro, início de outubro. Então, infelizmente, né? Como a gente, na data que ele pediu, eu estava gravando os vídeos de top, então não dava nem para tentar gravar o vídeo de forma antecipada. Só que lembrando, né? Quem é membro consegue ter acesso antecipado ao vídeo aí, né? Enfim, ele falou, bom dia, pode analisar o CYCR? Tá aqui o pedido dele sendo analisado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional aí por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial, é o relatório mais recente aí entregue pelo fundo, e aqui nessa parte aqui ele vai trazer um pouco sobre o cenário macro. Essa parte eu costumo pular, mas se você perceber que é algo interessante, entender minimamente aí sobre a visão da gestão, né, sobre esse cenário, né, então eu sugiro você vá pausando o vídeo aqui, vendo essa parte aí com atenção. Continuando aqui, ele continua ainda na parte do cenário, e interessante essa parte que ele trouxe aqui, ó. Aqui os atuantes, os agentes de mercado, né, eles esperam que vai começar a ter uma queda da Selic somente a partir do ano de 2026. Então, antes, em agosto, a expectativa é que a Selic só ia começar a cair somente lá em abril. E agora, eles estimam, né, em setembro, eles já têm uma expectativa que a Selic vai começar a cair somente, né, já em março, não mais em abril. Lembrando, né, eu estou gravando esse vídeo de novo em setembro, aqui 18 de setembro, na data de ontem teve a reunião da Selic, né, do Copom, e eles mantiveram aí a Selic. Então aqui, ó, ela realmente se concretizou no dia 17 de setembro e ficou mantida em 15%. A próxima reunião aí, ó, vai ser lá no início de novembro. Eles se reúnem a cada 45 dias, depois, ó, já em meados de dezembro, e depois no final de janeiro. Então, por enquanto, a expectativa aí é que até final de janeiro a Selic seja mantida nesse patamar de 15%. Continuando aqui, ele traz as informações a respeito do fundo, que ele entregou arredondado, tá? 11 centavos. Ao longo do mês, eles realizaram mais um aporte no SPE. Tem algumas operações do fundo aí que fizeram amortizações extraordinárias, né? Então, eles pagaram de certa forma antes do prazo previsto. O fundo encerrou com 95% do seu patrimônio alocado, sendo que eles possuem ali 31 CRIs e todos os CRIs estão adimplentes, não está tendo nenhum problema aí nos seus CRIs. O fundo tem uma reserva de mais ou menos 4 centavos
E aqui ele mostra os seus últimos resultados. Percentual alocado, hoje o fundo conta com 31 CRIs, 6 fundos imobiliários e participação em 2 SPS. Na data de fechamento do relatório, o fundo contava ali com 18 mil cotistas. O fundo cobra de taxa 0,95 e ele cobra performance de 20% se ele conseguir bater IPCA mais a média do IMAB mais 1% ali. Continuando aqui, a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. E aqui a gente vê o quanto que o fundo tem recebido aí. Então aqui, ó, em agosto, o fundo teve um resultado ali dos seus CRIs de quase 3 milhões e 700, né? O ganho de capital em renda fixa, 164 mil. Os FIIs geraram para o fundo ali 152 mil. Ele teve um resultado total de 4 milhões e 15 mil. Despesas operacionais, ele não faz um destrinchamento das despesas, tá? Então nós vamos considerar que tudo aqui, ó, vai para o bolso da gestão. E aí ele teve de resultado líquido ali 3 milhões e 700, distribuiu 3 milhões e 800, um pouquinho acima das suas capacidades. Nos últimos 6 meses, o fundo distribuiu um pouquinho acima do que ele vem gerando e no acumulado aí, desde que ele veio a mercado, ele também vem entregando ali um pouquinho acima das suas capacidades. Então pode ser que o fundo acabe distribuindo ali no regime contábil, né? Pode ser que seja isso. Aqui nós vamos calcular, como a gente sempre faz, e verificar o que as despesas do fundo aqui, ó, representam frente às receitas do fundo. Então vamos ver na prática aqui, 1.628.000, esse valor aqui vezes 100, dividido por 26.753. Então a gente vê aqui que o fundo está vindo cobrando de taxa 6,08%, o que eu reputo ser uma taxa bem interessante. Aqui ele traz como se fosse uma tabela de sensibilidade, tá? E conforme a sua cotação, o que isso aqui traria de resultado? Se o fundo estivesse sendo negociado ali, ó, na faixa próxima a 9,50, acredito eu aqui que isso aqui seja 9,40, 9,30, ele traria um resultado ali de mais ou menos 14,77%. E se ele fosse negociado ali próximo dos 7,50, ele traria ali algo próximo de 18 ponto alguma coisa, tá? Ou seja, isso aqui eu sempre costumo trazer e repetir. Você gosta de algum ativo? Você escolheu aquele ativo para o seu portfólio? Você decidiu ter aquele ativo, já estudou, já viu os riscos e etc. Ora, depois disso, ao invés de você ficar com medo quando o ativo está em baixa, quanto mais você comprar esse ativo descontado, maior é o seu retorno, maior é o seu yield pessoal. Então, não necessariamente, quando um fundo anuncia um dividend yield, significa que você vai estar tendo aquele resultado. Na verdade, é quase que impossível você ter o mesmo dividend yield que o fundo anuncia. O seu yield pessoal, o seu yield on cost, ele tende a ser, né, ou maior ou menor do que é anunciado. Dito isso, né, se você já escolheu, já passou por todos os critérios, então, toda vez que você tem algum ativo que ele teoricamente está mais barato, né, com queda, quanto mais barato você comprar, maior o seu retorno pessoal. Enfim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito deste fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Eu confesso que eu não tenho esse fundo. É um fundo que eu não acompanho. Acredito eu que talvez seja a primeira vez que eu esteja, né, vendo a respeito desse fundo, né? Mas o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim. Não significa, né, que eu tenha que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Pelo que eu vi do fundo, o fundo hoje negocia uma boa liquidez aí para pequenos e médios investidores. Não é muito alta, mas é uma liquidez aceitável, na minha opinião. Ele tem um portfólio que não é dos mais diversificados, mas pelo que eu vi no relatório, né, pelo menos isso pode ser que esteja de outras maneiras, mas aparentemente o fundo não tem concentração de ativos. Ele tem uma boa taxa de retorno aí sobre os seus devedores. Pelo que eu vi também, eu não acho que seja devedores aí de altíssimo risco. Então, em geral, eu acho que é um fundo aí passível de se ter, né? Passível de você acabar optando por ter no seu portfólio, desde que seja dentro do seu perfil de risco, né? Mas, novamente, eu não tenho interesse de ter, e o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim. Enfim, eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo aí de chegar aos 20 mil inscritos.
O canal passou dos 18 mil, chegamos aos 18.100 e agora nós estamos em busca de chegar aos 18.500, 19, 20 mil. Se inscreva no canal, eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar aí nesses 20 mil inscritos. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional aí por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e ele traz todo um histórico, né, do que o fundo teve de resultado e o que ele vem distribuindo, né? Isso aqui a gente já tinha visto lá pela DRE, baseado na DRE, ele está distribuindo um pouquinho acima do que ele tem de resultado. Aqui na parte de baixo ele mostra o que compõe o resultado aí, né? Então a gente vê que de vez em quando ele faz alguns lucros bem interessantes aí com SPE, ó. Então as SPS de vez em quando traz um resultado bem positivo para o fundo. Recentemente ele não tem tido esse resultado por enquanto, né? Mas SPS é assim mesmo, durante os desenvolvimentos ali, depois quando começa a chegar na fase de vendas, né? Se der tudo certo, pode trazer um ótimo resultado aí para o fundo. Aqui ele mostra a rentabilidade do fundo, rentabilidade acumulada da carteira, superando o IMAB, superando o CDI. Lógico que aqui é o CDI líquido, né? Então tem sempre que ficar atento em relação ao CDI. O CDI, no mínimo, vai incidir ali 15% em cima dele. Então, quando você vê ali a Selic a 15, não é 15. Você tem que descontar o imposto de renda, né? Então, não dá para comparar e querer que, às vezes, um fundo imobiliário tenha esses 15% de rentabilidade, né? Tem que se basear pela Selic líquida. Além do mais, não é comparável ativos de renda variável com ativos de renda fixa, né? Enfim, continuando aqui, a gente vê aqui sobre as movimentações extraordinárias, né? Então, alguns devedores aqui, ó, amortização extraordinária, pagaram de forma extraordinária, pagaram antes do tempo. E eles aportaram ali 700 mil no SPE que eles possuem aí. Aqui a gente vê os ativos do portfólio e, aparentemente, não são ativos de altíssimo risco, ó. Esse shopping downtown, se eu não me engano, ele deve estar dentro de algum fundo imobiliário. Então, é um CRI, representa 7% do portfólio. Outro shopping aí, ó, Shopping Itaquera, 6% ali de exposição. Esse AG7 aí, ó, 5% de exposição. E aqui ele diz qual segmento, ó, segmento comercial, residencial. Tem exposição também ali, ó, ao Hyde Park, MRV, PG. Aparentemente ali ele não tem alta exposição. Lembrando, né, que o ideal é você verificar para ver se alguns desses devedores não têm duplicidade, né? Às vezes é mais de um devedor. Então isso é um ponto interessante de se observar. O fundo também, ele tem devedores pulverizados, né? Ó. Então aqui às vezes é um crédito que comprou de algum financiamento, ele tem inúmeros devedores internos lá, né? Então, continuando aqui, ele mostra o resto dos seus devedores, os percentuais que ele tem ali, o que ele tem em caixa, quais fundos imobiliários ele investe. Então, ele tem ali o VGIR, PMIS, MCRE, XPCI, CPTS, Canuc, né? E todos com percentuais ali bem pequenininhos, né? O maior exposição ali é o VGIR com quase 2%. Continuando aqui a gente vê as alocações do fundo. Então, atualmente o fundo está com 94,2% alocado em CRIs, 3,4% em FIIs, 2,4% ali nas SPS. A maior parte do seu portfólio é indexada a IPCA, 83%. Ele tem ali quase 14% ali em DI e NCC 2,4%. Aqui são, ó, o quanto são essas taxas médias da carteira. Em média, IPCA mais 10, CDI mais 4 e NCC mais 26, né? Regiões que têm os seus devedores. A maior parte está concentrada na região sudeste, quase 70% dos devedores são da região sudeste, mas também tem ali na região sul e o resto espalhado pelo país. 50% dos seus devedores são do segmento residencial, mas ele tem ali 26% comercial e 23% ali de risco pulverizado. Ele origina a maior parte dos seus devedores, ó, quase 80% é originação própria e 20% ele capta e compra no mercado. Aqui ele fala mais ou menos alguns detalhes e chega nos ativos propriamente ditos, né? Aqui, essa parte final do relatório, daqui até o final, ele vai começar a fazer um detalhamento dos devedores, né? Eu sugiro você venha nessa parte final do relatório e estude. Para mim, uma das partes mais importantes e que eu vejo que às vezes as pessoas não dão tanta importância assim, né? Enfim, aqui ele vai falar desse CRI, Harmonia da Vila aqui, ó. É um financiamento de uma obra residencial na Vila Madalena, lá em São Paulo.
o que é que tem como garantias aí do dinheiro que foi emprestado? A alienação fiduciária do terreno e das futuras benfeitorias. Então isso aqui é importante, que o próprio imóvel aqui foi dado como garantia. Cessão fiduciária de recebíveis, alienação das ações da SPE, aval dos sócios, covenants, fundos de juros, fundo de reserva. Então, aqui ele está explicando, né, quais são as garantias por trás desse empreendimento. Eles possuem um CRI do Bari. O Bari costuma ter isso aqui, ó. Tem 27 devedores aqui dentro desse CRI. Então, isso aqui é um CRI pulverizado, ó. Mais um CRI pulverizado aqui, em contratos de compra e venda. Enfim, aqui estão todos os devedores do fundo. Eu sugiro que, se você gostou desse vídeo, gostou do fundo aqui trazido, venha nessa parte final e estude essa parte aqui, porque eu acho que ela tem extrema importância aí. Enfim, né? Então, pessoal, eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o CYCR11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo,